Bom, e alguns membros da CPI da pandemia não gostaram do anúncio do Ministério da Saúde. O presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou que o colegiado encaminhou um pedido de informações ao Ministério da Saúde com prazo de 48 horas para a pasta explicar a determinação. A iniciativa partiu do vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, que não gostou da mudança. Aziz ironizou a conduta do Ministério da Saúde. Aspas. Senador Randolph, é muita ousadia achar que eles mudaram de opinião sobre a vacinação. A mentalidade está lá dentro ainda. A mentalidade não é pró-vacina. Fecho aspas. Nos últimos dias, a CPI vem se dedicando a pensar em como fará o fechamento dos trabalhos. A produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, foi convidada pelos senadores Omar Aziz e Randolph Rodrigues a planejar a cerimônia final da comissão, prevista para a segunda quinzena deste mês. A ideia é que ela não cobre pelo trabalho. Além disso, Renan Calheiros quer convidar a mãe de Paulo Gustavo, Dea Lúcia Vieira Amaral, para discursar na cerimônia. A gente vai agora a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Olha, isso provocou uma confusão aqui, uma discussão, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, Vitor, esse tipo de posicionamento aí e essa dificuldade entre o governo e o governo federal, entre os governos estaduais e o federal, acaba provocando insegurança muito grande diante de uma crise que, além de sanitária, é até existencial. A pandemia tem deixado sequelas físicas e psicológicas. E diante desta insegurança, as pessoas ficam se perguntando: e aí, eu me vacino ou não? E aí, eu vacino o meu filho ou não? Essa dúvida, ela é muito mais danosa até do que a possibilidade de vacinar ou não vacinar. Veja bem, o ministro Marcelo Queiroga, ele está certo ao fazer correções, porque se trata de uma doença nova, uma pandemia que assustou a todos e as pessoas aprenderam durante todo o processo. Hoje morrem menos infectados do que no início porque os médicos, enfermeiros aprenderam ali, já existem remédios que controlam algumas situações e isso é um aprendizado curto ainda, muito curto, de quase 2 anos, mas é um aprendizado importante. Agora, que não pode haver esse tipo de questionamento. Por que a CPI vai questionar o ministro da Saúde? O ministro da Saúde tem ali à sua disposição técnicos, especialistas, cientistas, catálogos e informações dos laboratórios, e ele sabe muito bem o que está falando. Agora, a vacina, eu nunca vi tanto debate em torno de uma situação tão clara. A vacina foi aplicada pela primeira vez lá em 1700. Desde lá, a aplicação de uma pústula de varíola de vaca já diminuía a possibilidade de morte, sabe? E as vacinas vieram sendo especializadas e tal, até chegar ao que somos hoje. Para vírus, só vacina, não existe remédio para vírus. Existe uma redução de danos provocados pelos vírus, mas não se combate vírus com remédio. E a prevenção é o melhor remédio, que é exatamente a vacina. Esse debate todo e essa decisão última mostra que muita gente diz que o governo federal não perdeu a autonomia. Perdeu sim. Os governadores é que estão comandando o processo. Governadores e prefeitos. Eles é que sabem quem vacina ou não. Cabe ao ministro da Saúde a distribuição das doses. Veja o que o Supremo fez. Ele simplesmente desintegrou o sistema que funcionava muito bem quando era centralizado e tem aqui o Plano Nacional de Imunização. Então, essa história, esse debate, essa dúvida, isso provoca danos talvez até maiores do que aquela certeza de se vacinar ou não se vacinar. Sou contra a exigência de um certificado de vacina e te digo mais, não fosse o presidente da República, o presidente Bolsonaro, haveria uma exigência, já estaria gente aí quase pegando cidadão na rua, enfiando a agulha no braço dele sem ele queira ou não. Então, essa é a realidade. Então, eu acho que essa insegurança, esse debate em torno de uma decisão do ministro da Saúde, isso provoca ainda mais dificuldades e mais sofrimento na população. Opinião agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza.
Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Esse assunto, nós estamos desde o início procurando um raio de racionalidade, está difícil de encontrar. Esta situação que o Zé Maria refere agora há pouco, que é impensável e inaceitável, infelizmente, na prática, ela está acontecendo, né? Da obrigatoriedade velada, em alguns casos, e em outros manifesta, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, inclusive adolescentes, né? Para ir a um clube, fazer uma aula de natação, hoje precisam se vacinar. E você veja, diretriz do Ministério da Saúde, seguindo a OMS, dizendo que não devem se vacinar adolescentes. Vocês acham que isso é uma brincadeira? Vocês acham que essa diretriz foi tirada da cachola de alguém? Não, eu vou explicar aqui de onde saiu esse princípio. A diretriz eu não conheço, mas eu vou explicar aqui de onde saiu esse princípio. No entanto, na prática, essas autoridades estão impondo a vacina. Qual é o grande vício dessa situação? Eu já faço uma demarcação aqui para quem está nos assistindo. Quem acha que vacina é propaganda, pode desligar o radinho. Pode clicar para fora do YouTube. Quem acha que vacina é propaganda. Quem acha que vacina é ciência e medicina pode continuar assistindo. Para esses vai valer a pena. Então, o que se passa é o seguinte: essas vacinas, todas elas, não têm os seus estudos de desenvolvimento concluídos. Ponto final. Ou seja, elas são vacinas aprovadas numa diretriz emergencial. Sua eficácia e sua segurança ainda estão em estudo, portanto, em nenhuma hipótese, em nenhum cenário, em nenhuma situação, podem ser substâncias impostas. E, no entanto, isso está acontecendo e atenção, já está gerando violência. Não é só mau humor, não é só temor, já está gerando violência. Nós vimos na Europa diversas reações, é claro. A população está sendo atropelada por uma medida irracional pelos motivos que eu aqui já expus. Para completar, essas vacinas, elas não impedem, elas não têm o condão de barrar a transmissão entre pessoas. O vacinado pode se infectar e transmitir. Então, é mentira, é propaganda, essa suposta ética de que o não vacinado é um irresponsável perante a sua coletividade. Agora, vamos chegar aqui, então, no grupo dos adolescentes. Eu não vou nem falar de crianças aqui. Vamos chegar no grupo dos adolescentes. Qual é a chance de um adolescente morrer de Covid? A chance de um adolescente morrer de Covid, segundo o levantamento recente do epidemiologista John Ioannidis, da Universidade Norte-Americana de Stanford, é 0,0027%. Isso é uma média mundial. Esta média não exclui as comorbidades. Ou seja, como média mundial, a chance de um adolescente saudável morrer de Covid é menor ainda do que essa que eu expressei. Pois bem, quem no seu juízo perfeito, com substâncias que estão em estudo e no que toca à tecnologia do RNA mensageiro, que é nova, serão anos de observação para se saber o que acontecerá no organismo, no sistema desses indivíduos, quem em sã consciência, quem no juízo perfeito, poderá impor vacinas a adolescentes? Com esse balanço de riscos que eu acabei de apresentar. Alguém quer contestar esse balanço de risco que eu apresentei? Manda para cá, telefona para a gente. A gente aqui não é dono da verdade, a gente só não está de olhos fechados para o que está acontecendo. Então, neste quadro, Vitor, o que nós temos? Esses riscos aí, por exemplo, a Ana já citou, miocardite, problemas de reações neuropáticas, né? Vocês viram o que aconteceu com a menina Maddie, em Ohio? Não foi só com ela, não. Só que os casos estão escondidos, muitas vezes pela própria família que sofre e não tem o movimento de relatar. Historicamente, é uma fração
o registro espontâneo de efeitos adversos de vacinas. Procurem, pesquisem. Então, vai ser difícil nós termos esse balanço exato. Então, estes perigos, inclusive de doenças autoimunes, não estão, senhoras e senhores, dimensionados, nem mesmo os óbitos. Qual é a chance de uma... A Maddie tem 12 anos, ela está numa cadeira de rodas. Procurem aí na rede. Ela foi ao Senado americano, isso não é um vídeo pirata, não. Ela foi com a sua mãe em prantos ao Senado americano, uma menina saudável. Esses vacineiros estão olhando para isso, eles sabem que não podem determinar, não podem quantificar o seu risco de acontecer o que aconteceu com a menina Maddie, de Ohio. Então, colocada essa questão, Vitor, nós temos o seguinte a dizer. Quem impõe vacinas hoje é irresponsável. Isso é uma decisão do paciente com o seu médico. E quem impõe vacinas para adolescentes saudáveis deveria responder à justiça, mais ninguém. Bom, e antes de passar para você, Augusto, para o seu comentário, a gente acrescenta aqui mais algumas informações. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde em suspender a vacinação em adolescentes entre 12 e 17 anos, o governador de São Paulo, João Dória, orientou as cidades do estado a manter a vacinação contra a Covid de adolescentes sem comorbidades. De acordo com a Secretaria Estadual de São Paulo, a medida é equivocada, gera insegurança e não haverá alterações no Programa Estadual de Imunização. Cidades como São Bernardo do Campo, Santos e a capital paulista seguem aplicando a vacina nesse grupo. Como já dissemos, o ministro Marcelo Queiroga deu uma entrevista coletiva hoje e deixou claro que os adolescentes nesta faixa etária que já tomaram a primeira dose da Pfizer devem parar nesta primeira dose. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que, diante disso, a CPI da Covid, que não tem a menor importância, deixa eu frisar, deveria parar de investigar o governo federal. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, ele diz de meia em meia hora o seguinte: não me deixaram atuar aí no combate à pandemia de coronavírus. Eles não, a responsabilidade é do governo. Responsabilidade é do governo e tal. Pois bem, o governo fixa normas. Os estados não seguem e prefeitos desobedecem a essas regras. Então, quem é o culpado? Quer dizer, esse tipo de desencontro mostra que os prefeitos e governadores, sobretudo os governadores, é que são responsáveis para o bem ou para o mal por tudo que aconteceu. Por que responsabilizar o presidente Bolsonaro pelas mortes ocorridas? Eles queriam que vacinasse antes da existência da vacina. Eles queriam que o presidente interrompesse o lockdown, os lockdowns enlouquecidos, decretados de meia em meia hora pelos governadores. Então, quem é que é responsável pelas mortes? Quem é genocida? Não tem nenhum pequeno genocida, pelo menos aí no Brasil, onde morreu tanta gente. Está provado que o governo federal não consegue implantar normas sensatas. Os governos fazem o que querem, até governos municipais. Agora, quanto à CPI da Covid, querer agora fazer festa de encerramento, é isso? Festa de formatura, né, em coronavírus. Eles vão fazer esse negócio aí, eles deveriam sair à francesa para esconder a vergonha. Eles não conseguem nada, eles estão agora tentando o impeachment do presidente da República. O que eles têm na cabeça? Tá? Eles querem apresentar um pedido de impeachment, então virou a CPI do impeachment. Passou por todas as áreas, não conseguiu descobrir, como confessa o Renan Calheiros aos seus amigos mais próximos, não conseguiram descobrir um crime sequer envolvendo o governo federal, o presidente da República. Nenhum. Então esse fracasso deveria ser escondido e não escancarado com mais uma festinha com o nosso dinheiro, né? Envolvendo sempre gente politicamente correta. Tá? Então está na hora de fechar isso aí, acabar com essa CPI,
né, cuidar de problemas reais no Brasil. Está na hora de fazer valer determinações do Ministério da Saúde. E você, Ana, o que achou dessas primeiras reações, como essa do governo de São Paulo, que trouxemos aqui, que pretende manter a vacinação dos adolescentes, mesmo depois desse posicionamento do Ministério da Saúde, Ana? Uma irresponsabilidade tremenda, né, Vitor? Eu estava vendo aqui a lista dos países que vacinam crianças e adolescentes com restrições, ou seja, crianças apenas e adolescentes com comorbidade ou algum problema. E dentre esses países tem Canadá, Inglaterra, Noruega, e é uma responsabilidade tremenda, porque não custa lembrar que a Anvisa aprovou apenas a vacina da Pfizer para esse grupo. Eu quero convidar as pessoas, nossos ouvintes, espectadores, a depois entrarem aí no YouTube ou nas ferramentas de busca e colocar o nome de 2 médicos. Um é o Dr. Martin Kulldorff, é um professor epidemiologista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele trabalha com vacinas há mais de 30 anos e ele está aí horrorizado com o que estão fazendo com jovens e adolescentes com uma vacina ainda experimental. E por que ainda experimental? Ele mesmo diz, os anos ainda vão mostrar os efeitos dessa vacina. E o Dr. Robert Malone, que é o inventor do RNA mensageiro, ele agora, essa semana, esteve num simpósio importantíssimo na Itália e ele também ressaltou a importância de dar uma freada nas vacinas para crianças e adolescentes, porque, como ele sempre muito bem coloca, essas crianças e adolescentes ainda estão em formação, o corpo ainda tem muita coisa ainda em formação. Nos Estados Unidos, como eu mencionei, os casos de miocardite em meninos dessa idade, os casos estão aí crescendo de uma maneira que está chocando todo mundo. E agora, para as meninas, com essa vacina de RNA mensageiro, alguns estudos começam aí a se aprofundar em possíveis reações ao aparelho reprodutório das meninas, né? Os ovários, o útero, e então outros estudos também estão em curso em relação ao efeito dessas vacinas nas meninas, o miocardite nos meninos, os números já estão aí. Então, como o Fiuza muito bem disse, né, eu tinha notado aqui também a taxa de letalidade ou de complicações dessa vacina para crianças e adolescentes, né, da vacina não, da doença em si para crianças e adolescentes é de 0,002. E o que a gente sempre defende aqui, né, respaldado nos estudos, na ciência, em médicos responsáveis, é que essa vacina para a Covid-19, elas são importantes para aqueles grupos que podem ter sequelas graves, internações e até morte, né, da Covid-19, que são os grupos de idosos, pessoas com comorbidades, aí então as crianças e adolescentes com comorbidade, mas que nesse caso as vacinas são defendidas para esses grupos que têm maiores chances, né, de ter uma sequela ou até vir a óbito da Covid-19, mas que não é o caso das crianças saudáveis, porque elas passam de maneira branda durante se contrair a doença. Uma irresponsabilidade tremenda, não apenas do governador João Dória, que está vacinando crianças de São Paulo com uma vacina que também não foi aprovada para crianças e adolescentes, e de outros prefeitos e governadores pelo Brasil. Quem vai pagar essa conta quando se acontecer alguma coisa e quando os estudos aí conclusivos, se eles concluírem que a vacina é prejudicial para crianças e adolescentes? Quem vai pagar essa conta, Vitor?